Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu me lembro que lá em casa tudo era na base da gritaria e da pancada. Olha, o meu pai era um homem perigoso. Sabe aquele tipo de pessoa que você não gostaria de encontrar à noite? Então, o meu pai era esse cara. E na rua onde morávamos, todos tinham medo dele. E dentro de casa não era diferente. E a minha mãe era a que mais sofria em suas mãos. E por ela ser uma mulher muito bonita, de um sorriso encantador, ele morria de ciúmes e vivia mandando ela ficar de boca fechada. Acreditem que para evitar confusão, ela sorria com a mão na boca. E a minha mãe tentou várias vezes sair daquela vida. Mas o meu pai sempre a encontrava e ela não tinha paz. E vivia como uma prisioneira dentro da própria casa. E a sua única obrigação era satisfazer as vontades dele. A mamãe tinha que estar disponível o tempo todo, mesmo sem vontade. E várias vezes ouvíamos ela dizer que não queria, que não estava afim. Mas o papai a puxava pelos cabelos e dizia que ela não tinha escolha e que quem mandava ali dentro era ele. Bom, a gente tinha uma moça que cuidava de nós. Ela era nossa babá. E um dia, sem querer, eu abri a porta do banheiro e vi o meu pai fazendo coisas com ela. E eu fiquei assustado e saí correndo pela casa, gritando pela minha mãe. E o papai, furioso, veio atrás de mim. E quando eu finalmente encontrei a minha mãe, eu contei o que eu tinha visto. E ele chegou por trás e me pegou pela gola da camiseta com tanta força que eu quase não conseguia respirar. E com a sua brutalidade, me arrastou para o outro cômodo da casa e disse que não importava se eu tinha 9 ou 20 anos. Eu tinha que aprender a não ser dedo duro e não falar o que via, porque aquilo não era papel de homem. E depois ele me bateu tanto, mas tanto que as minhas costas, ficaram em carne viva. E olha, que a partir desse dia eu passei a odiar o meu pai com todas as forças do meu coração. E sabe de uma coisa? A sua vida perturbada fazia a nossa casa um verdadeiro inferno. E o mais angustiante era ver a minha mãe tão sensível sendo judiada por aquele monstro. Olha, uma vez a minha mãe desobedeceu o meu pai e foi até a farmácia comprar remédio para o meu irmão, que estava com uma febre, muito alta. E um dos amigos do meu pai a viu na rua e foi logo contar para ele, colocando, claro, mais lenha na fogueira. E ele disse que os homens não tiravam os olhos dela e inventou um monte de coisa, sendo que a verdade é que esse mesmo amigo é que sempre aparecia em casa quando o meu pai não estava e ficava dando em cima dela. Mas a mamãe nunca deu ousadia para ele, pelo contrário, ela sempre o botava para fora, pedindo para o Jair aparecer em casa apenas quando o meu pai estivesse. Mas ele era insistente. E naquele dia, o meu pai, completamente dominado pela raiva e sem dizer uma palavra, arrastou a minha mãe
pelo braço e a obrigou a entrar no carro. E em disparada saiu com ela e nós ficamos desesperados e chorando. E a minha mãe só voltou para casa no dia seguinte, pálida, com a boca sangrando e muito inchada. O meu pai a levou para o quarto e, como ele deixou a porta aberta, ficamos do lado de fora vendo quando ele a colocou na cama. Depois, ele foi até a sala e pegou uma bebida forte que só ele tomava e mandou ela fechar os olhos e beber tudo de uma vez. Depois, simplesmente apagou a luz, fechou a porta e pediu para a moça que cuidava de nós ficar, porque ele iria precisar do serviço dela naquela noite. E ela ficou, mas não ficou cuidando da gente, viu? Ficou a noite toda no quarto ao lado, satisfazendo o meu pai, porque a gente ouvia. E naquela época, o que eu pensava que era gritos, hoje eu sei muito bem o que era. Olha, a mamãe só pôde sair do quarto uma semana depois. E durante esses dias, ouvíamos apenas o som abafado do meu pai andando de um lado para o outro como um predador que tinha certeza que dominava o seu território. E nós evitávamos cruzar o seu caminho. Não sabíamos o que fazer, o que pensar. E o medo nos consumia de dentro para fora. E quando finalmente ela apareceu, o meu coração apertou. Eu esperava que talvez, de alguma forma, ela estivesse melhor e que tudo aquilo não tivesse passado de um pesadelo. Mas quando ela sorriu para nós, aquele sorriso era um vazio aterrador. Não era o sorriso que eu conhecia, sabe? Aquele sorriso gentil que às vezes escapava, mesmo em meio ao sofrimento. Era algo assim grotesco, distorcido. E foi quando eu percebi que a mamãe não tinha mais dentes. E eu fiquei paralisado, sentindo até um nó se formar na minha garganta. Nossa, o meu pai tinha feito aquilo. Ele a havia mutilado de uma forma que ia além da violência física. Era uma crueldade fria, planejada, algo que só alguém que se deleitava no controle total sobre a vida dos outros seria capaz de fazer. E a minha mãe, ela estava quebrada e eu não tinha como ajudá-la. Olha, eu queria gritar, correr, quebrar algo, mas eu me senti preso como se, de alguma maneira, a maldade dele tivesse me atingido também, tirando de mim a capacidade de reagir. E a imagem dela sem os dentes me assombrava. Toda vez que eu fechava os olhos, era o que eu via. E aquilo mexeu comigo profundamente no meu psicológico. E eu comecei até a ter pesadelos quase todas as noites, sempre com ela tentando sorrir para mim. Mas aquele sorriso, aquele vazio, ele me perseguia. E ver o que ele fez com a minha mãe mudou tudo. Não era só o medo dele ou o ódio, era a certeza de que ele nunca pararia. Olha, ele continuava destruindo tudo ao nosso redor, até que não restasse nada além da dor. E eu estava começando a entender o quão insano era viver naquela casa. Mas, ao mesmo tempo, eu me sentia impotente, capaz de proteger quem eu mais amava. Porque, querendo ou não, eu apenas era um menino. E sabe de uma coisa? Dava para ver nos olhos dela a vergonha, a humilhação, o medo.
Ela tentava fingir que estava bem, tentava cuidar de nós, sorrir mesmo sem dentes. Mas aquela imagem nunca me deixou. E foi quando eu comecei a me perguntar quanto tempo mais conseguiríamos viver daquele jeito. E alguns dias depois, a moça que cuidava de nós, a nossa babá, parou de aparecer. E no começo, eu achei que ela só estivesse doente ou talvez tivesse encontrado outro trabalho. Mas em uma manhã, enquanto eu folheava o jornal que o meu pai costumava deixar na mesa da cozinha, eu vi uma notícia que gelou meu sangue. O corpo de uma jovem havia sido encontrado em um cemitério clandestino. E nessa hora, o meu coração começou a bater mais rápido. Uma sensação estranha tomou conta de mim, principalmente quando eu li o nome dela e percebi que a vítima era a nossa babá. Isso mesmo, era ela. O corpo tinha sido encontrado perto de onde morávamos, naquele cemitério que todos sabiam existir, mas que poucos ousavam falar. E o meu estômago revirou, e foi nesse momento que o meu pai entrou na cozinha novamente para pegar a chave do carro. E quando os nossos olhos se cruzaram, ele, com aquele jeito arrogante e autoritário, apenas disse que aquilo acontecia com quem falava demais. E eu entendi o recado, sabe por quê? Ele sempre dizia que eu falava demais. E foi então que eu fechei o jornal devagar, sentindo até as minhas mãos tremerem. E sem falar nada, eu fui direto para o meu quarto. E lá dentro, com a porta fechada, eu me sentei na cama e comecei a chorar. Chorei pela minha mãe, pela nossa vida e até mesmo pela vida da babá. E cada lágrima que caía, eu me perguntava como a gente poderia sair dali. E afirmei para mim mesmo que aquela não era a vida que eu queria para mim. Olha, o meu pai não se limitava a arrumar confusão só com bandidos. Ele também começou a ter problemas sérios com a polícia. E vez ou outra, eles apareciam lá em casa, sempre sem aviso. Chegavam quebrando tudo, arrombando as portas, revirando até os móveis em busca de provas contra ele. Olha, era como se a nossa casa tivesse se tornado um campo de batalha e nós, meros civis presos no fogo cruzado. Olha, e por mais que eles procurassem, nunca encontravam nada ali. Ele não deixava nada de valor ou incriminador em casa. Era como se o meu pai sempre estivesse um passo à frente. Mas isso não diminuiu o medo. Cada vez que ouvíamos o som das botas da polícia marchando em nossa direção, um calafrio corria pela espinha. A gente nunca sabia o que ia acontecer. Eles não tinham piedade. Tratavam a nossa casa como se fosse um antro de criminosos, destruindo o pouco que ainda restava de normalidade em nossas vidas. E com o tempo, as coisas em casa começaram a piorar. E como meu pai já não aparecia tanto em casa, os meus irmãos criaram asas. A Paloma e o Fabrício, que antes eram quietos, passaram a bater de frente com a mamãe, desafiando cada ordem que ela tentava dar, como se não tivesse mais nenhuma autoridade. E sabe, o dia em que eu vi o Fabrício levantar a mão contra a nossa mãe foi um dos piores dias da minha vida. Ele deu na cara dela com uma frieza que eu jamais pensei que o meu irmão seria capaz. Depois de dar o tapa,
ele olhou nos olhos dela e disse para ela nunca mais se atrever a falar com ele daquele jeito. E eu mesmo sem nenhuma estrutura para encará-lo, parti para cima dele com unhas e dentes. E por ele ser bem mais velho e maior do que eu fiquei no prejuízo. O meu irmão me bateu com socos e só me soltou quando a mamãe pegou uma panela e deu na cabeça dele. E o Fabrício não atacou a mamãe novamente, mas xingou ela inteirinha e ainda disse que queria que ela morresse logo. E em seguida pegou a sua moto e saiu levantando o pneu. Olha, até a Paloma, por outro lado, tomou um caminho ainda mais perigoso. E vendo a vida que a mamãe levava, decidiu ir morar com um traficante. No início, eu achei que ela fosse voltar depois de alguns dias, como se aquilo fosse só uma fase. Mas o tempo foi passando e ela não voltou mais. E nós não ouvimos mais falar dela. Era como se ela tivesse sido engolida por aquele mundo sombrio. E quando meu pai soube de tudo o que estava acontecendo, ele finalmente apareceu. Tentou colocar ordem em casa, gritando e ameaçando como sempre fazia. Mas dessa vez, algo estava diferente. O medo que ele costumava impor já não funcionava mais. E por mais que tentasse retomar o controle, já era tarde. Os meus irmãos não temiam mais o poderoso chefão. E de tanto ele mandar a minha irmã voltar para casa, o marido dela mandou avisar que se o meu pai tentasse ir atrás dela, as coisas iam ficar feias para o lado dele. E diante disso, o meu pai resolveu deixar tudo como estava e passou a achar natural o comportamento dos meus irmãos. E o meu pai finalmente foi preso dentro da nossa casa. A polícia, que sempre aparecia em casa revirando tudo e nunca encontrava nada, um dia conseguiu o que queria. Olha, eu não sei se ele vacilou, se foi traído por alguém ou se a sorte dele simplesmente acabou. Mas o fato é que eles o levaram. Eu vi quando os policiais o algemaram e o colocaram na viatura. E pela primeira vez na vida, ele parecia um garoto perdido em busca do colo da mãe. E eu não tive pena dele. E a prisão do meu pai foi a nossa libertação. A minha mãe, que sempre viveu sob a sombra dele, agora parecia ter uma nova oportunidade. E sabe, apesar de todo o sofrimento que ainda carregava, sem avisar ninguém e sem dar explicações, apenas pegamos o pouco que tínhamos e saímos, com o firme propósito de nunca mais voltar. E fomos para um lugar bem longe, para um lugar onde ninguém nos conhecia, onde o nome do meu pai não tinha peso, onde poderíamos tentar recomeçar e viver sem medo, sem gritos, sem violência. E ficamos um tempo na casa de uma parente distante da mamãe. E quando ela conseguiu um emprego, nós conseguimos alugar um lugar só para nós. E sabe de uma coisa? Eu percebia que ela estava se esforçando para deixar o passado para trás. Cada sorriso, cada pequena conquista, eu via uma mulher diferente, mais forte, que havia sobrevivido a tudo, mas que ainda tinha a capacidade de sonhar. No entanto, quando ela se lembrava dos meus irmãos, o seu mundo despencava. E ela não se conformava com as escolhas que eles tinham feito, com o caminho que haviam seguido. E um dia
enquanto estávamos sentados assistindo televisão, ou melhor dizendo, o telejornal, ficamos sabendo da morte do meu irmão. Ele havia tentado assaltar um banco e morreu no local. E a reação da minha mãe foi instantânea. Ela cobriu a boca com as mãos e as lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto. O choro que brotou dela era profundo. Era como se estivesse chorando não apenas pela perda do Fabrício, mas por todas as escolhas erradas que ele havia feito. Olha, eu queria consolá-la, mas eu me sentia paralisado. A imagem do meu irmão na TV se repetia como um eco que não se calava. Ele tinha se afastado tanto de nós e agora estava ali, marcado como um criminoso. E a mamãe chorou até a sua alma não ter mais lágrimas. Olha, nós não fomos ao velório. Em vez disso, ela decidiu que faria apenas uma oração. E depois de um tempo, ela enxugou as lágrimas e seguiu em frente. E nunca mais tocou no assunto. Ela até evitava também tocar no nome da minha irmã e do meu pai, que nunca mais ouvimos falar. Bom, eu decidi seguir o caminho do bem e me tornei policial. Sabe, a ideia de servir e proteger me dava esperança. Eu queria fazer a diferença, contribuir para um mundo mais seguro e ajudar aqueles que, como eu, haviam sofrido injustamente. A polícia sempre foi vista com desconfiança em nossa vida antiga, mas eu queria mostrar que era possível ser parte da mudança. E fui em frente, me inscrevi para o concurso e com muita dedicação passei por todos os desafios necessários. E a minha mãe me apoiava incondicionalmente. Ela via em mim a chance de reverter a história que a nossa família havia vivido, de trazer esperanças a outras pessoas e de transformar a dor em força. E quando finalmente eu me formei, senti que havia conquistado não apenas uma nova carreira, mas também um novo capítulo em nossas vidas. E estabelecemos a nossa vida em São Paulo, longe do passado que nos assombrava. E finalmente eu conheci a Adriele, uma vizinha de porta. Olha, nós morávamos em um apartamento e toda vez que eu saía para trabalhar dava de cara com ela. E não tinha como ignorar. Tudo começou assim, com olhares discretos, mas logo evoluímos para sorrisos e bom dia. E certa manhã, enquanto eu me preparava para sair, ela bateu na minha porta pedindo um pouco de açúcar. E foi a minha mãe quem a atendeu. E ali mesmo, as duas começaram a conversar e eu percebi uma química instantânea entre elas. A minha mãe, que antes era tão reservada, estava tão à vontade, sorrindo, rindo, e com o passar do tempo, a amizade entre as duas floresceu. E a minha mãe me contou que os pais dela haviam falecido e ela morava sozinha. E todos os dias a mamãe fazia questão de falar da Adriele para mim, afirmando que ela era uma moça para casamento. E um dia, enquanto as duas conversavam na sala, eu criei coragem e decidi convidá-la para ir ao cinema. E para minha alegria, ela aceitou na hora. Depois do cinema, fomos a um barzinho e lá eu disse a ela que estava muito, mas muito apaixonado e gostaria de namorar. E para minha surpresa, a Adriele confessou que namorar comigo era tudo o que ela mais queria.
Olha, namoramos por 2 anos, tempo suficiente para nos organizarmos e finalmente nos casarmos. E a vida ao lado da Adriele era cheia de amor e de alegria. No entanto, essa nossa felicidade foi abruptamente interrompida quando, durante o parto do nosso quarto filho, a Adriele enfrentou complicações que a levaram a falecer. Olha, até hoje eu não consigo entender o que aconteceu. A dor da perda me atingiu como um tsunami e eu me vi completamente perdido e desamparado. A tristeza ameaçou me engolir por inteiro. A sensação de ter sido arrancado de um sonho tão bonito para ser jogado em um pesadelo insuportável era esmagadora. E sabe de uma coisa? Viver o luto foi um processo longo e doloroso. Eram dias que eu mal conseguia levantar da cama e as noites se tornavam um verdadeiro tormento. Mas mesmo na escuridão, havia uma luz. A minha mãe, que sempre esteve ao meu lado, me ajudou a encontrar forças para seguir em frente. Ela estava lá para cuidar de mim e ao mesmo tempo para me ajudar a criar os meus filhos. E com o tempo eu consegui me reerguer. A dor da perda nunca desapareceu completamente, mas eu aprendi a viver com ela. Criei os meus meninos da melhor forma possível, tentando ser o pai que a Adriele gostaria que eu fosse. E no lugar dela, eu nunca mais consegui colocar ninguém. Eu não vou mentir, eu tentei. Tentei abrir o meu coração para novas possibilidades, mas sempre que eu me deparava com alguém que não sabia como interagir com os meus filhos ou simplesmente não se importava com eles, isso era o suficiente para eu nem insistir. E com o tempo, a minha mãe também faleceu, deixando outro vazio. Os meus filhos cresceram, se formaram e se casaram, trazendo netos para minha vida. Olha, os anos se passaram e, embora as coisas tenham mudado ao meu redor, eu permaneci fiel ao meu primeiro amor. Havia algo especial entre nós que eu sabia que nunca encontraria em outra pessoa. Sabe, a vida continuou. Mas a memória da Adriele é muito presente e também é um amor eterno que eu não estou disposto a esquecer.